Hi, welcome. Voz passiva versus voz ativa, parte 2. Nesse vídeo veremos minuciosamente como fazer a passagem da voz ativa para a passiva no Simple Past e Simple Present. Muitas mudanças acontecerão e todas pedem um conhecimento prévio de vários pontos gramaticais. O sujeito vai para o fim da frase e vira o agente precedido pela palavra by, que significa por. Quando temos um pronome, como no caso, temos que ter o cuidado de substituir um pronome pessoal por um pronome oblíquo, ou seja, um sujeito por um objeto. Ele passará de sujeito a agente da voz passiva. O objeto também troca de posição, vem para o início e vira o sujeito da voz passiva. E agora vem a parte mais complexa, o verbo. Primeiro, verificamos o tempo verbal. Esse S nos diz que se trata do presente simples. Sendo assim, adicionamos na voz passiva o verbo to be conjugado de acordo com o sujeito da frase. A seguir, acrescentamos o particípio do verbo principal. E então temos a voz passiva no Simple Present. Ela escreve uma carta é escrita por ela, assim como em português. Voz passiva no Simple Past. Neste exemplo, vemos que o verbo write foi para o passado irregular, wrote. Como já vimos, o sujeito vira agente da passiva precedido por by. O objeto da voz ativa vira o sujeito na voz passiva. O verbo principal está no passado, então teremos que acrescentar um verbo to be também no passado. E não esqueça de conjugá-lo de acordo com o sujeito. A seguir, acrescente o verbo principal na sua forma do particípio passado. Se o sujeito for um pronome, não esqueça de fazer todas as modificações necessárias. E está pronta a sua voz passiva no passado. She wrote a letter. A letter was written by her. Ela escreveu uma carta. Uma carta foi escrita por ela. O que revisar para ser um craque na voz passiva? Primeiramente, o verbo to be no presente e no passado. O presente simples, terceira pessoa principalmente do singular, com suas terminações IES, ES e S. O passado simples, com IED, ED e D dos verbos regulares, e você precisa de uma lista de verbos irregulares. E finalmente os pronomes, subject e object. E aí você estará pronto para a voz passiva. Vejo você no próximo vídeo. Bye!